quando Deus revela para ele, para essa persona, sua grandeza, então a persona passa a viver em outra dimensão. Ela já não vive mais por las coisas que ella siente, por las coisas que ella vê, ou por las coisas que ella escuta. Porque ela passa a viver por essa fé abraâmica. Porque que é o que caracteriza essa fé abraâmica? É uma fé que está fundada unicamente na palavra. Só nisso. Se você vê a vida de Abraão e você pensa minuciosamente, porque o grave problema que cometemos é ler a Bíblia muito assim, a la ligeira. A pessoa lê a Bíblia muito por alto. Ela não vê os detalhes. Uma das coisas que o Bispo Macedo sempre nos orienta, sempre nos ensina, a nós outros obispos, pastores, é que sempre que leamos a Bíblia, pongamos atenção nos detalhes. Hasta uma coma hace diferença em uma leitura. Um verbo hace diferença. Mas como as pessoas, em sua maioria, elas leem a Bíblia de uma maneira muito superficial, então o Espírito Santo não pode falar com ela sobre as profundidades, as riquezas, como disse aquela canção, não, que com profundas riquezas, não? Quando você lê a Bíblia, a leitura da Bíblia não pode ser hecha em um lugar em que você esteja com muitas distrações. A leitura da Bíblia você tem que ser em um lugar onde você está solo, sem celular, sem coisas para distrair-lhe do que você está lendo. Porque a Bíblia ela é uma fonte de riquezas. E quando você, por exemplo, vê a vida de Abraão minuciosamente, você vai ver o que é uma fé que agrada a Deus. Só aquele primeiro versículo do Gênesis 12, aonde Deus, a Bíblia disse, dijo el Senhor a Abraão. Dijo. Ele dijo. Abraão não viu Deus. Abraão não tocou Deus. Ele não sentiu Deus. A única coisa que passou foi que ele escutou. Ele escutou lá da palavra. Que Deus digo, vete de tu terra. Vete. Então você tem que pensar. Imagine, hoje, você é uma pessoa, quem aqui tem 75 anos? Quem aqui tem 75 ou mais? 75 ou mais? Imagina eu chegar para você e dizer assim, senhora, deixa sua casa. Sal de sua casa. Deixa sua hija. Deixa tua hija. E vá para um lugar que Deus lhe vai mostrar. É muito difícil. Mas pense nisso. Abraão estava em uma época que não havia lei, não havia escritura de propriedade, não havia nenhuma garantia. Ele não tinha a Bíblia, nós outros temos. Ele não tinha a Bíblia como uma garantia, não está aqui escrito. Você se imagina quando ele chegou para a esposa, Sara, e digo assim, Sara, vamos falar lá americana, que crê? Ela, que passou, Abraão? Bueno, pues, es que Dios me habló. Pero ¿cómo? Es que yo lo escuché. Pero, ¿de dónde? ¿Y quién te dijo que era Dios? ¿Y quién te garantiza? ¿O no? Sim, imagina ele falando isso com a mulher. Ó, Deus me deu que eu me tenho que ir de minha casa, daqui nós vamos aí. E tu papá está viejo. E quem cuida do viejo? E quem cuida das terras? Você pensa. Para você entender a grandeza da fé abraâmica.
É evidente que Deus hoje não vai descer para dizer a você, derra sua ira, Claro que Deus não vai descer essa coisa. Mas Ele vai descer assim, ó, derra esse pecado. Derra essa amistade. Derra essa relação tóxica. Derra esse erro. Se me hago entender? De pronto eu tenho um trabalho que esse trabalho não é um trabalho honesto. Ele vai descer, sal desse trabalho. Derra esse emprego. Se me hago entender? Ou seja, para coisas muito simples, em uma época moderna, as pessoas resistem. Imagine na época de Abraão. Imagine-se. Para você entender qual é a fé que Deus espera de mim. Que é uma fé que ela não se fundamenta nas coisas que eu venga a sentir. Nem nas coisas que eu venga a ouvir, nem nas coisas que eu esteja vendo. Ela se fundamenta, ela se basa, ela está aí pegadas ao que está escrito na Bíblia. Porque hoje temos a Bíblia, Abraão não tinha. Então, quando tratamos dessa bendição de Abraão, é exatamente quando nós aprendemos a obedecer. Essa é a fé abraâmica. A fé que nos hace ser uma bendição é quando eu tomo a decisão de obedecer. Eu obedeço sem importar o que vão a pensar. Eu não vou consultar a nadie. Eu vou simplesmente obedecer. Esse é o secreto de que nossa vida seja uma bendição é que eu decida obedecer, ponto. Não é mistério, não é difícil. Não é que eu tenha que fazer grandes coisas para chamar a atenção. Eu lhe pergunto, Abraão, qual foi o milagre que Abraão viu? Ele viu algum milagre? Não viu milagres. Ele não viu milagres. Ou qual foi o milagre que Abraão realizou? Qual milagre que ele realizou? Nenhum. Mas ele é chamado de quê? Padre de la fé. Como é possível? Ele não hizo milagre, nem recebeu um milagre, não viu. Assim, nada. Bispo, mas a esposa dele era estéril e teve um nigo. Teve um nigo 25 anos depois. 25 anos. Imagina você tendo que esperar 25 anos. Durante esses 25 anos, ele não hizo nenhum milagre, ele não nada, absolutamente nada. Mas ele é chamado el padre de la fé. Mas como? Como isso é possível? É muito simples entender isso. Você tem Bíblia? Abra sua Bíblia aí. Hebreus 11, verso 8. 11, 8. Disse aí, por la fé, Abraão, ao ser chamado, que disse? Ponto, só isso. Não, calma, só isso. Não faz falta mais nada. Abraão, por la fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu. Ponto. Essa é a fé abraâmica. Obedecer. Quando eu obedeço, não questiono. Não tenho aí meus peros. Simplesmente eu obedeço. Deus digo, eu vou fazer. Mas as pessoas, elas têm muita dificuldade para isso. Porque elas sempre têm um pero. Elas sempre querem ter um porquê. Elas sempre querem ter uma razão. E isso não é a fé. A fé de Abraão, a fé que Deus espera de mim, é essa fé. Por a fé, Abraão, quando chamado, ao ser chamado, obedeceu. Só isso. Ele obedeceu. Se nós outros aprendemos isso,
nuestra vida será uma bendição. Eu quero ter o Espírito Santo. Mas para que eu tenha o Espírito Santo, para que Deus me bautize com o Espírito Santo, eu tenho que obedecer. Eu não tenho que ser perfeito. Há muitas pessoas que elas pensam assim, não, eu não recebi o Espírito Santo todavia, por causa... Deus não quer que eu seja perfeito para que Ele me dê o Espírito Santo. O que Ele quer é que eu lo obedeça. Aí Ele me dá o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me capacita para que eu obedeça. Amém, gente? Não perfeição. Deus não está buscando santos. E há muita gente que ela não recebe o Espírito Santo porque ela está querendo chegar a um padrão de santidade, de espiritualidade, porque ela pensa que é isso. Então, se ela quer fazer as coisas com a carne. E não é assim. Para que Deus dê o Espírito dele a uma pessoa, Ele quer que essa pessoa se proponga a obedecer. Em coisas sencillas, em nas coisas básicas. Eu passo a ser obediente. Ele me diz tal coisa, eu vou fazê-la. Não é que eu sinto, é porque Deus digo. Deus digo, perdonar. Quem sente gana de perdonar? Nadie. Mas Deus digo o quê? Há que perdonar. Então, se eu vou perdonar, eu solamente vou e quê? Obedecer, é isso. Mas tem que ser ético. Porque o coração não quer perdonar, mas a cabeça me disse que eu tenho que perdonar. Então, eu lo harei. Se eu tenho que dar-me dízimo, mas o que eu ganho já não me alcança. Já é difícil para pagar as contas com o que eu tenho. E eu não tenho que separar. E primeiro, porque eu de pronto poderia separar de lo que sobra, não? Sobrou, então aí eu dou o dízimo. Mas não. O dízimo é primeiro. Mas e se não me sobra? Aí entra o problema. Porque eu já quero ver, eu já quero sentir, eu quero ter algo para palpar, para que eu possa obedecer. Não é assim. Então, se ele digo, primeiro é o dízimo, então se eu separo. E que vai passar depois? Já não é meu problema. É problema com ele. Ele me vai prosperar. Ele tem que fazê-lo, porque ele prometeu. E eu solamente obedeci. Você está em um noviazgo, em uma relação que é errada. E você sabe que é errada. Mas você não quer deixar a pessoa. Você não quer soltá-la. Você não está obedecendo. Como que Deus lhe vai dar o Espírito Santo? Você não quer obedecer. Mas Deus já lhe mostrou. Deixa essa pessoa. Deixa essa amistade. Essa amistade não está boa. A fé abraâmica que me hace ser a bendição é essa fé que obedece. Que obedece independente de lo que aconteça, independente de lo que outros pensem. Eu obedeço. É isso que Deus espera de nós outros. Amém, gente? É essa classe de fé que Deus deseja que você, que eu, que todos nós outros tenhamos. Amém, gente? E nesses detalhes, Deus digo, eu hago. Ele colocou uma coisa dentro de mim, Ele está falando algo comigo. E eu digo, não, eu vou obedecer. Aunque rasgue meu coração, mas eu vou obedecer. Aunque vá em contra todo o que eu aprendi, eu vou obedecer. Não vou praticar a bruxeria, não vou praticar a astrologia, não vou praticar o horóscopo. Eu sou de câncer, eu sou de Libra, eu sou de Leão. Léo, é Léo? É Léo? Não, eu sou de Cristo. Amém, gente? Eu sou de Cristo, que história é essa? Mas a pessoa tem muito arraigada, muitas culturas, muitas coisas em nossa cultura, mas estão em contra. Então, se Deus falou com Abraão por la fé, ao ser chamado, obedeceu. Aprenda isso.
Você quer ser uma pessoa bendita? Obedeça. Obedeça. A palavra. O que está escrito. Não seguir por nadie, não. Não seguir por religiões, nem tradições. Seguir por a Bíblia. Sua fé tem que estar na Bíblia. E se você não entende, busque um pastor. Pastor, eu leí isso aqui, não estou entendendo. Você me pode explicar? Então, o pastor lhe vai explicar. Senhoras, senhores, jovens, se nós outros aprendemos a ser obedientes, nós outros não teremos necessidade de estar desesperados por las bendições. Porque as bendições nos alcançarão. Elas vendrão detrás de nós outros. Elas têm, hasta o que você não pida, Deus se lo vai dar. Você vê que quando você tem ninhos chiquitos, adolescentes, e eles são assim, buenos filhos, que lhe obedecem, você tem um prazer de dar um regalo para ele. Ou não é verdade? Você sente, seu filho saca boas notas na escola, você lhe chama a atenção por algo, e ele, sim, mamãe. Aí você diz, me diga tão lindo. E você quer recompensá-lo de alguma maneira, ou não é verdade? Você lhe quer dar algo, aunque ele não lhe pida. Você vai na casa e vê algo, vou levar isso para meu filho. Só porque ele é tão obediente, você quer fazê-lo. Você quer dar a ele alguma coisa. Quem tem filhos aqui que eram muito obedientes quando eram chiquitos? Eram muito obedientes. Você não queria dar para eles alguma coisa? Queria ou não queria? Ou seja, você não esperava Navidad, o cumpleaños, uma festa para... Não, se você ver uma coisa, vou levar para mim. Só porque ele era tão obediente. Agora, quando ele dijo é isso, quem tuvo filhos aqui muito rebeldes? Não dá gana de dar nada, verdade? Honestamente, não dá. Você quer que ele... Não é maldade suja, é porque ele tem que ganhar-se-lo. Ou não é verdade? Então, é assim. Ou não? Era boa hija. E você lhe dava regalo? Aunque não lhe pediera. Porque lhe gusta a ela. Isso é. Assim é Deus. Quando você aprende a obedecê-lo, Deus não deixará nada faltar-lhe. Porque ele é Padre, entenda, Deus é Padre. Ele não é apenas um Deus, ele é Padre. E como Padre, ele tem um imenso prazer em cuidar de nós outros. De dar para nós outros. Porque ele vê sua obediência. Você está obedecendo-lo. Você está querendo agradá-lo. Abraão foi essa pessoa. Ele deixou a terra dele. Ele deixou todo. Morreu pobre? Na miséria? Não. Se você agarra Gênesis 25, me parece. A ver. Verso número 5. Disse assim: Abraão deu a Isaac todo o que possuía. E a los hijos de suas concubinas, Abraão lhes deu regalos, vivendo aún ele, e los enviou lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. E estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Abraão expirou e morreu enfermo. Ele morreu o quê? Em buena vejez, anciano, lleno de dias, e foi reunido a seu povo. Mira você. Ele havia deixado todo. 100 anos atrás, ele havia deixado todo. E aos 175 anos, ele andou 100 anos com Deus. Em 100 anos, andando com Deus, ele foi rico, próspero.
E morreu assim. Mira como Deus cuida. E quanto mais tempo você anda com Deus, você é fiel a Ele, mais Ele lhe vai dar. Amém, gente? Mais Ele lhe vai dar. Porque Ele vê sua obediência. Eu estou andando com Jesus desde mis... Não, você me foi o avião. Então, eu ando com Jesus há 30 e quase 40 anos. Andando com Jesus. Claro que Deus me deu mais do que ha dado para você. Claro, Deus está 40 anos andando com Ele, obedecendo-lo, sendo fiel a Ele. Claro, Ele me deu mais. Porque eu já estou na caminhada há mais tempo. Mas se você anda com Ele, Ele também lhe vai dar. Não é porque eu sou o bispo, não. É porque eu obedeço. E se você vai obedecendo, Ele lhe vai dando. Lhe vai dando. Então, os que são jovens, têm 18 anos, 19 anos, 20 anos, 22 anos. Quando você chegar à minha idade, aos 52, se você for obediente, aos 52 anos, você vai estar com uma vida que você nunca se imaginou. Mas porque você andou com Ele. Você foi esse tempo obediente a Ele. Não mais ou menos. Uma hora obedece e depois desobedece. Uma hora eu estou e outra hora não estou. Não. É andar com Deus. Amém, gente? E Ele vai cuidar. Ele não vai livrar-lhe de problemas. Ele vai livrar do mal. Ele não vai deixar o diabo tocar-lhe. Mas problemas Ele não lhe vai livrar. Problemas vão vir. Você vai ter decepções. Você vai ter punhaladas. Não é problema. Mas é parte de sua madurez espiritual. Mas Ele vai bendecer. Ou melhor, você vai ser a bendição. Vê a honra. Ele nos ha concedido suas preciosas e maravilhosas promessas, a fim de que ustedes cheguem a ser partícipes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo. Estas grandíssimas e preciosas promessas são as palavras que Deus ha empenhado por nós. Uma garantia que nos deixou de lo que Ele mesmo se comprometeu a ser por nós. Por meio dessas palavras, nos assegurou a sermos participantes de sua natureza, é decir, a sermos como Ele, em nossa essência, caráter e espírito. Então, quando eu vengo a ter meu encontro com Jesus, quando eu sou llenado por ele Espírito de Jesus, então eu recebo de Ele sua natureza, sua essência, seu caráter. Amém, gente? Eu passo a ser semelhante a Cristo. É isso que acontece quando a pessoa decide obedecer. Aí ele disse, essa é a autoridade de Hijo de Deus, a bendição dada a Abraão, que passou a Isaac e luego a Jacob, e que, através do Senhor Jesus Cristo, chegou a nós outros. O significado prático de isto é que, por la fé verdadeira em el Senhor Jesus, somos hechos hijos de Deus e podemos chamá-lo Padre, contar com Ele como nosso Padre presente, todo-poderoso, que nunca ha falhado a ninguno de seus filhos. Deus é Padre e quer ter hijos nascidos de Ele. Os hijos de Deus não nascem do vientre de mulher, nem de nenhuma religião, sino de quê? De sua palavra. Então, se nadie nasce sendo hijo de Deus, seus hijos não são hijos de Deus, são hijos sujos. Para que eles sejam hijos de Deus, eles têm que ser enredados por ele Espírito Santo.
De pronto usted es una persona fiel a Deus e usted se culpa. Usted diz, Deus mío, de onde eu falhei? Porque meu hijo está assim. Usted não tem a culpa. A decisão foi de ele. Não se culpe por isso. Ore por ele, para que ele se convierta. Mas, mientras ele não se convierte, ele vai a ter sua natureza. É só você mirar como você era antes de Cristo. Aí você se vai dar conta, carai, eu era assim. Você pode observar. Normalmente, os filhos que não se conviertem a Jesus, eles podem ser filhos de buenos padres, ter uma boa educação, ter princípios de la fé, mas eles são completamente perturbados. Mas assim era você antes de Jesus. Então, você não se condene, porque de pronto você é uma madre, um padre que se sente triste ou frustrado porque você de pronto hasta trajo seu filho na igreja quando ele era todavia chiquito, chamaquito, você o traía, ele quedava na escolita, e de pronto seu filho se volviu um adolescente e ele se perdeu. E você se frustra, você diz, eu estou na igreja, por que meu filho está, que isso de mal? Não, você não hizo nada de malo. A decisão foi dele. Ore para que ele se converta, para que ele venga a ser filho de Deus. Mas se ele não é filho de Deus, ele vai ter essa natureza perturbada, que era a natureza que você tinha antes de Jesus. Não sei se me hago entender. A palavra de Deus, quando é aceptada em la mente humana, e esta se somete a ella, genera essa pessoa, nessa persona que uniu para Deus. Foi o que Deus disse. Qual é o secreto? A palavra. É isso. Obedecer. Se você obedece a palavra, você vai ser enredrado, filho de Deus. O Espírito Santo vendrá. Porque ele vê que você se está esforçando para agradá-lo. E ele sabe que você, com sua natureza pecaminosa, você não vai conseguir. Deus sabe disso. Ele sabe que com nossa natureza, nós não conseguiremos ser fieles a Ele até o final. Ele sabe disso. É impossível. Então, ele nos dá seu Espírito Santo exatamente para que nós podamos ser fieles a Ele até o final. Amém, gente? Pero todos os que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Deus. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Deus. Recuerda esto. Quando estés na desesperação, na angústia, necessitando ajuda, tu, como hijo, tienes el derecho de llamarlo Padre e contar com ele. Essa é a bendição de Abraão, a bendição de las bendiciones, haber nacido de Deus e ter sua natureza. Has aceptado já a palavra de Deus em tu mente? Ou todavia la resistes com dúvidas? Amém?